Professora, não Tô é só gravando. alga, né? Então, eu pedi para vocês pesquisarem sobre dois tipos de fenômenos. Um é exclusivo, acontece por causa de algas, de um tipo específico de algas, e o outro não acontece só em algas, acontece em vários outros tipos de Professora, vários Professora, um eu tipos vi, tipo de tipo, bicho desse aqui, daí é o professora. vagalume. Isso. Ô, Mas eu quero professora, antes. Oi. Viu como que eu pesquisei? é, Eu na sabia. página 411, tipo, tá Hum, aparecendo um mar bonito, tipo, sim, iluminado. É tá. pelos fitoplâncton, né? Que acontece isso. Sim, é por tipo de específico Professora, de mas algas, que a isso é gente já ruim falou pro mar, sobre né? isso. Isso, Isso é o quê? isso é ruim pro mar. A bioluminescência, não. Eu acho que. A Professora, maré porque quando eu vermelha tava é. pesquisando, mas a bio, sei lá, das plantas não é a maré vermelha? Não causa maré vermelha? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Professora, eu pesquisei, aí, tipo, eu pesquisei e tava falando assim, não, a bio, sei lá das quantas, é Bioluminescência. que. Professora, eu não vou Consegui falar. gastar Tá bom. 50% do meu cérebro Tá, tá, pra tá, tá, falar tá, isso. tá, 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 tá. Ah, que? Não, Aí A tava maré falando vermelha. que o Oh, meu mar Deus. vermelho, a maré vermelha, é causada por isso. Porque as algas são esse tipo de animal, e aí, tipo, eu não entendi muito bem o que acontece, e aí só. Não entendi o que acontece, só sei que acontece. ah, entendi. A alga não é animal também, né? Ô, professora, Importante a gente Foi o lembrar. Wikipédia Oi. que ele pesquisou. eu lembro quando eu pesquisei É. o negócio da maré vermelha, que é uma aglomeração de microplânctons. Ó, nem tô com o celular aqui, professor. Nem minha tela Tô tá vendo. pausada. É um Eu negócio, tô é uma vendo. aglomeração de microplânctons e dinoflagelados, né, professor? É assim que Dinoflagelados, fala? sim. Dinoflagelados, eu Que vi também. raramente acontece em alguns determinados locais. Isso que eu lembro. Muito bem. Eu vou falar um pouco sobre sobre os dois, né? Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem, inclusive. Mas antes eu queria só terminar de falar com vocês sobre o último tipo de. Na verdade, acho que faltam dois tipos de algas para falar. E aí a gente já passa para essa parte da pesquisa. Eu vou colocar aqui. O último tipo de alga que eu falei com vocês na segunda-feira foi sobre as diatomáceas. Agora falta um desses. Ah, não, na verdade faltam três tipos, desculpa. Um desses tipos de algas, né, que um dos outros tipos de algas que tem são as algas verdes. Eu coloquei aqui que as algas verdes, elas têm forte relação com a evolução das plantas. O que isso significa? A gente, lá no começo, quando eu comecei a falar, né, das algas, eu comentei que as algas, elas são ancestrais das plantas, certo? Então, planta não é alga, aliás, alga não é planta, só que pegando aí a história evolutiva dos seres vivos, se você for puxar lá atrás, há milhões de anos atrás, as plantas, na verdade, são seres vivos que se desenvolveram a partir de algas. Até porque elas têm características muito semelhantes, de fato, né? Ambas fazem fotossíntese, tem até a questão da coloração das duas, justamente por esse fato que as algas verdes, elas são as parentes, entre aspas, parentes, tá? Mais próximas, porque elas são as algas vivas é ótimo, as algas que são verdes, né? Elas começaram a ficar com essa coloração e a partir daí a gente teve um monte de planta que começou a se desenvolver, que começou a ganhar o ambiente terrestre de maneira muito, como eu posso dizer, sutil, foi lento todo esse processo. Vocês vão ver quando a gente começar a estudar os grupos das plantas, vocês vão ver que as primeiras plantas, né, que apareceram, que surgiram, elas eram plantas muito pequenininhas, assim, plantas muito tímidas. E aí, com o tempo e com a evolução toda acontecendo, essas plantas começaram a ficar maiores, começaram a tomar proporções, começaram a ficar mais distante da água, porque a vida, como a gente comentou já, ela veio da água. Então, não só os vegetais, como os animais também que saíram da água para o ambiente terrestre,
os primeiros animais que ganharam esse ambiente terrestre, eles ainda tinham alguma dependência da água. Se a gente pensar, por exemplo, nos peixes. Os peixes vivem na água, botam ovos, tal, tal, tal. Aí, se a gente pensa na linha evolutiva, vem os anfíbios. Os anfíbios são animais que são terrestres, porém, eles dependem exclusivamente da água para reprodução, porque os ovos dos anfíbios precisam ser colocados na água para que eles sejam, como posso dizer, eclodam, né? Para que eles rompam. E aí, daí, dos ovos, saem, por exemplo, os ovos de um sapo. Então, o sapo vai lá, bota o ovinho em uma região úmida que tenha água, deixa lá e vai embora. Aí, depois que esses ovos eclodirem, vão nascer um monte de girininhos. Esses girinos são seres que só conseguem sobreviver na água. Então, eles dependem ainda do ambiente aquático. E aí, conforme eles vão se desenvolvendo, né, passa pelo processo de metamorfose, né? Primeiro eles são girinos, aí depois eles ganham as patinhas. E aí eles conseguem sair de vez da água e eles são sapos adultos. Mas é um processo que demora, não demora, né? Mas é um processo aí para acontecer. As plantas, elas não conseguem fazer essa metamorfose igual os sapos, por exemplo. Então a gente tem espécies de plantas que ainda dependem da água, que só ocorrem em ambientes úmidos, que são plantas muito pequenas, né? Não tem tronco, são plantas bem baixinhas. E aí, conforme a evolução foi rolando, essas plantas conseguiram ficar cada vez mais distante da água e ganharam proporções maiores. Então, você tem árvores que têm dezenas de metros de altura, por exemplo, que são troncos enormes, super largos, plantas que você percebe que elas são muito evoluídas, se você for parar para pensar nas plantas lá baixinhas que estão lá no meio enfim, perto da água, que são os musgos, por exemplo. Tudo bem? Eu falei bastante, né? Tô até cansada. Beleza? Tá todo mundo travado para mim, acho. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão, né? Tá. Sim. As Sim. imagens travaram, mas beleza, pelo menos o áudio tá indo. Então, as algas verdes são essas algas mais parecidas aí com... Não, professora. Pra mim deu uma travadinha, mas acho que foi no meu computador mesmo, porque eu fui tentar abrir um programa e ele travou. Então agora travou tudo de vez. Aí aqui, ó, essas imagens das algas já começa a ficar cada vez mais semelhante com plantas, né? Elas não são algas muito grandes, elas têm essa característica mais baixinha, diferente das algas pardas, por exemplo, que a gente viu que tem 60, 70 metros de comprimento. São algas que ficam presas geralmente no substrato e tal. Ô, Bruno, eu vou fechar o chat. É que ele escreveu. Mas para que fazer isso? Eu só coloquei um. Não, colocou vários. Não, ele colocou 1 milhão de ões, né, professor? Então, não precisa fazer essas coisas, gente. Enfim. Aí, o último tipo de algas, esse tipo de... Não, o último não, desculpa, errei de novo. São dinoflagelados agora, esses também estão no livro de vocês. Os dinoflagelados, eles têm esse nome, tô tentando trocar o slide, não tá indo. Acho que agora vai. O dinoflagelado, eles... Não dá para ler? Ver. Agora foi. Já foi agora, né? Uhum. Eles têm esses... Tá vendo? Parece... Sei lá o que parece isso aqui, umas anteninhas, uns bracinhos, tá vendo? Isso aqui são os flagelos dele, por esse nome, né? Dinoflagelados. Eles têm esses flagelos e a gente já sabe o que os flagelos fazem nos seres vivos, né? Qual que é a função dos flagelos? Uma forma de locomoção. Forma de locomoção. Então, esses flagelos auxiliam, né, esse ser vivo enfim, a se locomover. Aí aqui, ó, esses dinoflagelados é que causam que são as algas, né, responsáveis aí pela bioluminescência, que a gente vai falar a seguir. E por último... Oi, fala. Porque Dino, não sei o que. Calma aí, Bruno. Caraca. Oxi, fala. vou fazer primeiro, pô. Tá, fala um de cada vez, fala. Pi, lá dos Dino, que era Pi, alguma coisa que eu esqueci agora. Os diferentes nomes que ele pode ser chamado? Não. Lembra que a gente viu lá atrás? A gente viu aquele negócio, por exemplo, reino,
É filo, classe, ordem, gênero, espécie. Vocês lembram disso? É a classificação Sim. biológica, vocês lembram? Então, Sim. esses nomes científicos que aparecem aqui são os filos. Entendeu? Tipo, ó, essa espécie, esse tipo de alga aqui, das euglenófitas. Euglenófita é o nome que a gente usa. Tem gente que costuma falar também euglenas. Mas esse euglenofita é o nome do filo. Aí, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar um outro slide aqui. Vamos ver, clicar em qualquer um. Aqui, ó. Acho que deve estar trocando aí para vocês. As algas douradas, elas fazem parte do filo. O nome alga dourada é o nome popular, que a gente costuma chamar, beleza. Mas cientificamente falando, né, nomes científicos, elas fazem parte do filo das crisofita, né, que é esse nome aqui com PH, tal, não sei o quê. Aí a gente traduz pro português, aí fica crisófitas, mas isso aqui é o filo que elas pertencem, entendeu? Aí dentro desse filo existem espécies diferentes. Por exemplo, as algas douradas, elas fazem parte do mesmo filo das diatomáceas. As duas fazem parte do filo crisófita, só que são espécies diferentes, são tipos diferentes de algas, entendeu? Fazem parte do mesmo filo, mas elas são diferentes. Tem algumas características diferentes. É visualmente diferente uma da outra, né? Dá pra ver. Mas elas fazem parte do mesmo filo, tipo, elas são parentes, entendeu? Uhum. Tudo bem? Que mais? Ah, tá. E o último grupo, né, que são as euglenas ou euglenófitas, elas costumam acontecer em ambientes de água doce, dos cícolas, elas não costumam acontecer em ambientes de água marinha, e elas também têm um flagelinho aqui para conseguir se locomover. Nessa imagem que tá só uma, dá para enxergar melhor, parece um rabinho aqui, ó. Esse flagelo. E não sei se vou dar uma aumentada na imagem. Vocês estão vendo esse pontinho vermelho aqui, ó, bem na pontinha? Uhum. Parece que é uma cobra, professor. Parece aquele negócio de tirar feijão. É uma mina, Pepino, sei lá. é uma mini cobrinha, né? Essa parte vermelha é o núcleo dela. Ela não é, por exemplo, aqui pela imagem dá para ver que ela é um ser unicelular, né? Porque ela é uma celulinha só. Mas essa parte vermelha aqui, ó, é o núcleo dela, tem essa coloração diferente, que é visível ao microscópio. A gente consegue enxergar. Até nessas aqui que estão menores, ó, se eu aumentar, deixa eu ver. Dá pra ver. Dá É mais pra ver, escuro, ó. né? Mas tem vários pontinhos vermelhos. Tô tentando aumentar o máximo que eu posso aqui, Dá ó, pra ver, pra não Pro. vazar da tela. Mas dá pra ver, né, ó. Uhum. Esses pontinhos vermelhos são o núcleo dessas células. Como a gente tem um ser que é unicelular, tipo assim, o corpo dele inteiro é uma célula também, né? Então, esse aqui é o núcleo de uma célula, no caso, eucarionte. Parece um monte de folhinha, Pro. Parece um monte de folhinha, né? Uhum. Pra você ver, elas têm semelhanças com as plantas mesmo, mas Pro, são seres diferentes. Oi. quando eu tava fazendo a minha pergunta, que o Eduardo falou primeiro, né? Por que lá naquela água lá colorida, por que se chama Dino, não sei o que, não sei o que? Dinoflagelados? O nome Dino vem do... Dinossauro? Não, é do grego, do idioma grego. Dino significa rodar, tipo porque como eles têm... Vou voltar na imagem aqui, ó. Acho que deve estar mudando aí. Como eles têm essas anteninhas, parece uma hélice. Mas vai mudar, vai mudar. Mudou. Como eles têm essas anteninhas, tipo, parece... Tá vendo? São 3... Ainda não mudou, meu Deus. Agora foi. Tá vendo que tem tipo 1, 2, 3. Esses 3, na água, como que eles se locomovem? Esses flagelos, como eles têm um em cada ponta, eles se locomovem tipo rodando, entendeu? Parece, sabe, hélice de ventilador? Helicóptero. Tem as pazinhas, isso, ou de helicóptero, enfim. Tem as pás lá, a hélice. Aí aquilo vai rodando e vai se movimentando, certo? Uhum. A mesma coisa acontece nos dinoflagelados. O nome dino vem disso. Dino quer dizer tipo rodopiante, rodopiar. Aí eles vão mexer, né? Vai girando esses flagelinhos e aí eles vão se locomovendo.
Pensei que era a evolução dos dinossauros. Não é a evolução dos dinossauros. Até porque, se vocês forem parar para pensar, quem que vocês acham que veio primeiro, a alga ou o dinossauro? A alga. A alga, professora. A alga, né? Sim. Então, se tivesse que vir alguém, enfim, algum nome derivar de outro, seria os dinossauros derivarem dos dinoflagelados. É porque a gente só deu nome para isso depois, né? Porque a gente só existiu muito depois dos dinossauros existirem, por exemplo. Mas é isso, o nome é por causa disso, não é por causa dos dinossauros, não. Beleza. Aí, agora, vamos falar sobre... eu pedi para vocês fazerem, né, uma breve pesquisa. Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Vou deixar só nós aqui. Espera aí, eu tô trocando aqui. Foi, né? Foi. O que vocês viram aí sobre o processo de iluminação? Hã? Você tinha outros compartilhamentos, isso que eu tô falando. Isso, então, parei de compartilhar. O que vocês entendem? Primeiro vamos falar da maré vermelha. O que vocês viram? Da maré vermelha é mais fácil, porque é um tipo de ser vivo só. O que vocês viram? Eu entendo porque como eu falei aquela hora, professora, é uma aglomeração de microplânctons. Aí aparecem vários peixinhos lá, quando eu apertei a imagem, já aparecem vários peixinhos lá na areia. Isso, verdade, Eduardo. Mais alguém viu alguma coisa? Vocês fizeram a pesquisa, gente? Vocês estão me enganando? Eu Não fiz. fizeram nada, né? Eu pensei que você ia selecionar. Fala aí, o que você entendeu? Professora, antes eu pensava que a maré vermelha era aquela lá que brilhava. Professora, eu escrevi no caderno, não tem problema não. Professora, não dá pra te ouvir. Eita, a professora largou, gente. E já era. Não dá pra Eu tô com a câmera aberta e eu tô travada ainda, Lati. Ô, gente, rapidinho. Gente, a Paula mandou mensagem só pra mim ou foi pra você também? Só pra você, porque pra mim não mandou nada. Por quê? Eu tô esperando pra saber isso porque eu não consigo. Eu não consigo ficar focado em uma coisa quando eu tô curioso em outra. Porque ela falou assim, Matheus, vamos conversar depois que eu acabar. Por favor. Então, sobre a maré vermelha. Ela é um fenômeno, né, que é causado por uma espécie é um tipo específico de algas, né, que são as dinoflageladas. Os dois fenômenos, tanto a bioluminescência quanto a maré vermelha, elas são causadas por dinoflagelados, né? Parabéns para eles. E no geral, não são fenômenos que são muito eles são fenômenos que são prejudiciais, né? No caso, que nem o Eduardo falou que jogou lá nas imagens e apareceu um monte de peixe morto na areia, né? O que acontece essa pigmentação vermelha, a água fica vermelha mesmo, né? Por isso que chama de maré vermelha. É por causa desse tipo específico de dinoflagelados, de algas, que tem essa coloração, meio avermelhada, meio vermelha. Mas o que acontece é que elas se reproduzem muito rápido, mas tipo numa velocidade muito acelerada, assim. E aí elas acabam... Oi? Mas por que, tipo, os peixes estão mortos, né? Que eu tô vendo aqui também, que o Eduardo falou, que tinha peixe na areia, né? Mas por que, tipo... Por que eles morreram? O que acontece, gente, é o seguinte, esse tipo de ser vivo, eles liberam algumas substâncias. Todos nós, seres vivos, a gente libera coisas no ambiente, né? Nós, por exemplo, seres humanos, a gente transpira, a gente faz cocô, a gente faz xixi. São substâncias que a gente está eliminando do nosso corpo, certo? Outros seres vivos também fazem isso. E no caso, esses seres vivos, eles liberam substâncias que em grande quantidade são tóxicas para outros seres vivos, entendeu? Para
peixes, para moluscos. Então, se você tem uma grande quantidade desses animais se desenvolvendo, porque assim, os dinoflagelados estão na água, é o habitat deles, é normal eles estarem lá. O que acontece é quando a gente tem uma proliferação muito grande, muito acelerada desse tipo de ser vivo, e aí isso se torna prejudicial para outros seres que estão ali. A gente não falou, por exemplo, lá dos fungos, e do fungo cândida, que vive no nosso corpo, só que quando ele se prolifera muito, ele acaba causando a candidíase. Então, é um Sim. fungo que vive lá de boa, só que quando ele se prolifera demais, e aí essa quantidade, essa população de fungo aumenta muito, isso acaba se tornando um problema. Aqui é basicamente essa mesma ideia, assim. Os dinoflagelados estão lá, eles estão de boa. Só que quando tem essa grande quantidade, essa reprodução acelerada desses seres, eles estão em muita quantidade, né? Eles conseguem mudar a coloração da água, gente. Então, não é pouco dinoflagelado, é muito. Fala, Professora, mas traz alguma coisa pra gente de ruim? Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem que tomar bastante cuidado sempre. A gente se alimenta de quase todos os seres vivos, né? Eu acho Menos que não tem acho que não tem nenhum bicho que o ser humano ainda não tenha comido. O que acontece é que a gente tem que tomar esse cuidado de saber de onde vem o alimento que a gente está comendo. Porque se a gente come um alimento, um peixe, por exemplo, que veio de um lugar que a água estava contaminada, esse peixe está contaminado, a gente está comendo esse peixe, né? Então, tipo assim, pode ser que eu coma esse peixe e não tenha nada. E não dê nada em mim. Mas imagina que assim, ó, eu vivo num lugar, vamos por assim, ó, eu sou de uma comunidade ribeirinha, essas comunidades, né, que vivem perto de rios e tal. Só que aí nesses rios, esses rios estão sendo poluídos ou estão sendo contaminados com substâncias, sei lá, de uma empresa, de uma indústria que tem ali perto. Então tá jogando, sei lá, um tipo de metal pesado nessa água e tá lá despejando. E eu vivo da pesca desses peixes. Eu me alimento desses peixes. Então, esse metal que está contaminando os peixes também está me contaminando indiretamente. É uma substância que contamina eles e indiretamente contamina a mim. Se eu comer um peixe só, talvez não aconteça nada. Mas se eu vivo ali, eu vivo comendo os peixes daquele rio, as chances de eu desenvolver o problema são grandes. E aí, enfim, são problemas variados. Pode ser só uma intoxicação alimentar, que é uma coisa tranquila, ou eu posso desenvolver problemas mais graves. No caso da maré vermelha, quando acontece isso, esses peixes eles morrem. Então a gente não costuma se alimentar disso, porque a gente não, os peixes que a gente come, né, eles são pescados vivos ainda, eles são tirados vivos da água, tal, porque a gente entende que se o peixe já estava morto na água, ele não tá bom por consumo. A gente quer comer coisa fresca, né? Então, geralmente, em regiões onde aconteceu, por exemplo, aconteceu a maré vermelha uma semana em determinada região lá. Então, todo mundo sabe que ainda não tá bom da gente ir pescar naquela região, entendeu? Então, as pessoas evitam porque provavelmente os peixes dali vão ter sofrido alguma coisa, entendeu? E se essa água, você travou, Bruno. Fala de novo. Se um ser humano entrar em contato com essa água, acontece o quê? O que pode acontecer, gente, com a gente a gente pode ter uns problemas tipo diarreia, problema que afeta o sistema digestório, assim, sabe? E aí, em alguns casos mais graves, a gente pode desenvolver problemas respiratórios, né? E problemas circulatórios, que afetam a nossa circulação do sangue. Credo. Só por causa de bagulho, e não de um bicho que não então dá não é nem pra pouca ver. coisa, não. O negócio, o babado é forte. Oi. Então, assim, a maré vermelha, ela não acontece numa região exata? Não, ela pode acontecer aonde tiver essa espécie de alga. Tá. Aí ela demora um tempo, ela sai. Ela fica um tempo e depois ela, tipo, isso vai sendo controlado, entendeu? E aí, enfim, não dura para sempre o fenômeno da maré vermelha, né? Até porque a gente tem ação humana hoje também. Então nós seres humanos aprendemos a controlar um pouco dessa maré vermelha. Mas acontece para acontecer só precisa ter
a espécie de alga lá, entendeu? Ela se proliferou, vai dar a maré vermelha. Mas não dura para sempre, ainda bem, né? Senão o negócio vai ficar contaminado o resto da vida. Até porque a água se movimenta bastante, né? Então, tipo, por exemplo, tá acontecendo numa região, conforme vem a água, a onda vai e volta, essa maré vai se espalhando e aí uma hora, tipo, dispersa, sabe? Tipo, tá tudo concentrado muito no lugar, mas conforme a água vai se movimentando, que a água não para de se movimentar nunca, isso vai dispersando e aí em algum momento a gente já não tem mais, por exemplo. Alguém mais ia falar alguma coisa? Eu. Qual? Professor, você não tinha que falar pra gente pesquisar da maré vermelha e do outro lá, que eu esqueci o nome? A bioluminescência é esse daí eu sei, fenômeno. professora. Fala então. Professora, monte de fitoplânctons juntos, professora, são aí seres que causa esse têm... efeito. São seres que emitem luz, né? Fala, Matheus. São seres que emitem luz fria e visível. Lembrei, invisível. E aí não acontece só em algas, né? Acontece em algas. Quais outros seres que você viu? Você falou do vagalume, tem alguns outros ainda. Fungos, insetos. Lembrei de vagalume e só. Insetos, fungo. Fungo? Acontece com... Não sei se você já for em aquário, que tem aquelas águas vivas enormes, assim, ó, que parece que elas estão brilhando. Aquele peixe com lanterna, ele é? Não é exatamente a mesma coisa, mas ele também emite luz. Até no corpo dele também tem esse fenômeno da bioluminescência. No corpo desse peixe, no corpo de algumas espécies de molusco, no corpo de águas vivas, em alguns insetos também, no caso dos vagalumes. É uma coisa doida. Imagina um animal que emite luz própria. Muito doido, né? Imagina a gente conseguir emitir Professora, luz já também. entrou um vagalume aqui na minha casa. Gente, eu acho tão difícil ver vagalume, sabia? Eu não lembro muito de lugares que eu tenha ido que tenha visto vagalume, não. Eu acho que eu já vi, mas não é comum. Não tive muitas experiências com vagalume, infelizmente. Só na televisão mesmo. E no filme da Princesa e o Sapo. Nossa, professora, falta 0 minutos para acabar. Falta 0 minutos, né? Acabei de olhar aqui, já são 12:01. Gente, eu vou postar uma atividade lá no Google Sala de Aula. Na verdade, eu acho que já caiu, porque eu deixei programada para 12:00. Pra gente corrigir na semana que vem, tá? Ainda não tá aí, Nicole? Você tá olhando já? Aham, não tá ainda. Então tá, vai cair daqui a pouco, então. Não sei se eu coloquei 12:10 ou 12:00, não sei, mas vai cair ainda hoje. Aí a gente corrige na segunda-feira, tá? Só pra gente poder fazer essa parte das algas aqui, algumas questões do livro, beleza? Ok. Vejo vocês na segunda-feira, então. Tchau, professora. Beijo, se cuidem. Não saiam de casa e usem máscara quando saírem. Sempre uso Tchau. máscara. Tchau. Ah, Lucas.